Oi, pessoal! A gente está aqui começando mais um episódio do Pod Pós, que é o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. E quem está acompanhando a gente pelo YouTube já percebeu que a gente está num cenário diferente. A gente está em Brasília, junto com toda a nova diretoria da NPG, para realizar nosso seminário de gestão, que é um momento em que a gente faz vários encontros, tem vários momentos de formação, e também para fazer a cerimônia de posse dessa nova diretoria. E aproveitando esse momento, a gente está gravando alguns episódios com convidados muito especiais. Hoje eu estou aqui com 3 pessoas para a gente falar um pouquinho sobre os pós-graduandos em saúde e os residentes. Então eu vou chamar eles para darem um oi. Vamos começar pelo Thiago, da sua saudação. Olá, gente. Eu sou Thiago, para quem não me conhece. Sou da Bahia. Sou estudante de pós-graduação em saúde coletiva. Formei em medicina, mas sigo pela saúde coletiva. E agora estou assumindo, com muito prazer, a diretoria de saúde da NPG. E vamos construir essas lutas juntos. Obrigada, bem, muito bom ter você com a gente. E aqui do meu lado estou com o João Marcelo, que é nosso representante de residentes. Dá um oi pra gente. Oi, boa noite. Eu sou João Marcelo, né? Sou sanitarista, sou residente em saúde da família, né? E também, como o Gabi falou, né? Sou representante dos residentes na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde do Ministério da Educação, né? E vou estar aqui, é um prazer estar conversando com vocês nesse dia de hoje. É isso, muito chique. E terminando, tá sempre aqui comigo, me fazendo companhia, o Vinícius, nosso presidente, que hoje, mais do que o papel de presidente, está cumprindo o papel de falar com a gente enquanto ex-residente, né? Não, Gabi. Esse tema eu acho que, inclusive, ele mexe muito comigo, porque para além das pautas da NPG, as residências é a minha tese de doutorado, né? Então, é o meu objeto de pesquisa, né? Além de eu ter sido ex-residente. Então, estamos aqui para a gente debater um pouco sobre isso, a condição dos residentes no Brasil. Perfeito. Vinícius, então já começa aqui explicando um pouco pra gente o que é a residência, né? O que é esse local e como é que ele se relaciona com a pós-graduação. Então, eu acho que primeiro a gente precisa colocar na mesa que a NPG, enquanto entidade de representação dos pós-graduandos no Brasil, ela representa os estudantes lato sensu e stricto sensu, né? Porque normalmente a gente debate muito mestrado e doutorado, mas existe uma outra camada que é o lato sensu. Esse lato sensu aí é a especialização, MBA, as próprias residências. E as residências em saúde é uma modalidade de pós-graduação de ensino em serviço. O que seria isso? Seria justamente uma formação continuada para que, em especial, os profissionais da saúde, porque você também aqui tem vários tipos de residência, né? Existe residência tecnológica, existe residência nas engenharias, mas aqui a gente está debatendo um pouco das residências em saúde, porque inclusive elas que servem de modelo, né, para os outros tipos de residência. E aí algo que eu não sei se todo mundo sabe, mas as residências no Brasil são consideradas como modelo ouro de pós-graduação. Então, de fato, é algo que tem muita consolidação. E o que acontece? O residente aí, quando você passa no concurso para ser residente, aí dependendo da sua modalidade, né, seja saúde coletiva, saúde da família, hospitalar, você vai ali desempenhar 2, 3, 4, às vezes 5 anos numa residência para poder ter a sua formação continuada, né? As residências são muito famosas na medicina, né? Porque aí essa especialização médica, dermatologia... Se eu for falar algo errado, o Thiago me corrige. Normalmente, esses profissionais, eles fizeram residência para se especializar, né? E nas outras categorias de saúde também é dessa forma. Então, eu fui residente de saúde coletiva pela Prefeitura do Recife. Então, hoje, além de ser biólogo, eu também sou sanitarista por causa da minha residência, né? E o residente hoje, essa modalidade de ensino e serviço faz com que 80% da carga horária da residência, esses estudantes de pós-graduação fiquem imersos no serviço pelo menos 80%. Então, eles ficam ali no campo de prática, que é justamente a residência, por exemplo, no ano que vem, vai completar 20 anos de institucionalização. As residências não têm apenas 20 anos no Brasil, elas são oriundas, inclusive, de um projeto de residências de cirurgias médicas nos Estados Unidos e que foi importado aqui para o Brasil, mas apenas em 2005, no primeiro governo Lula, que a gente tem uma política institucionalizada pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que ali é, inclusive, pela lei que define também o próprio pró-jovem, né? Então ali tem um conjunto de políticas de juventude. E é justamente isso que a residência ela se propõe, a ser uma política para que a gente possa formar
ter essa formação, em especial das residências em saúde, para o Sistema Único de Saúde, né? E hoje talvez aí o João pode até falar mais um pouco sobre isso, né? Hoje o principal gargalo das residências é justamente a carga horária, porque a carga horária é uma carga horária muito pesada. São 60 horas que os residentes precisam tá ali disponíveis, seja para a carga horária teórica, a carga horária teórico-prática e a carga horária prática. Então, 60 horas acaba cobrindo aí segunda a sábado. Muitas vezes você só tem um domingo para descansar quando tem. Porque quando a gente avalia, por exemplo, o perfil hospitalar, eles fazem ritmos de plantões e às vezes eles não conseguem, de fato, ter uma folga, né? E isso tem uma carga muito pesada de trabalho. E aí no Brasil hoje, o trabalhador, ele trabalha ali nas condições de 40, 44 horas, né? E o residente acaba indo 60 horas, né? E aí existe, de fato, essa carga horária pesada. E aí o João acho que pode falar um pouco mais propriamente sobre isso. Né, João, conta pra gente como é que é a realidade de viver esse padrão ouro aí que o Vinícius falou. E é justamente isso, o padrão ouro na formação, mas aí a custo de quê? Exato. Né? Eu costumo falar sempre, né, que a residência, ela é uma formação, né, que é vista pelos gerentes das unidades de serviço, pela comunidade científica, né, como o padrão ouro. Mas sempre me vem a pergunta, né, padrão ouro para quem? Para os residentes que se dedicam 12 horas de trabalho por dia, que muitas vezes não tem o final de semana para sair e voltar para casa, né? Porque muitos programas de residência, né, acabam migrando as pessoas do seu lugar de moradia. Né? Eu acho que o nome residência, né, já nasce daí, né? O espaço onde você vai passar muito tempo, né? Mas que isso prejudica muito o processo de trabalho, a formação, né? A saúde dos residentes, seja ela física, mental, né? Porque vem a exaustão. E isso é muito complicado, é muito difícil, né? Só quem é residente consegue sentir na pele, né, o quão difícil é ser residente. E você tem que atrelar essa atividade de profissionalização, de especialização que você está fazendo, com o fato que você também é pós-graduando, né? Eu sou de humanidades, eu só estudo, entre aspas, e eu já sei que estudar é uma demanda muito grande. Que horas que você estuda? Isso, então, a gente tem uma carga horária muito diferenciada, né, das outras pós-graduação. Além de ter a formação prática, nós temos a formação teórica e também tem um produto final, né, que a gente chama de TCR, que é o trabalho de conclusão de curso. Ah, tá. Que, na verdade, é trabalho de conclusão de residência. É a sua dissertação, sua tese. Entendi. Foi o meu TCR, inclusive, que vai virar a minha tese agora de doutorado. Chique. É muito chique. Então, esse processo é muito difícil, né, porque a gente está ali e essa divisão da carga horária, né, de prática e teórica, numa porcentagem de 80% de carga horária prática e 20% de carga horária teórica, né? E a gente entra nesse espaço, né, de exaustão. Nós trabalhamos nos serviços de saúde, nós estudamos em casa, né, e ainda temos essa cobrança do TCR, né, e das disciplinas que precisamos pagar, né, todas elas com avaliações, né, com seminários a apresentar, né, com todo o processo de formação que tem na formação do mestrado e do doutorado também. Caramba. E sem contar que os residentes, eles estão num processo de ensino, mas para os gestores eles são considerados os tocadores de serviço. Isso. Então, a sobrecarga emocional de responsabilidade é algo que não é brincadeira, né? Então, é muito comum você ver, além das 60 horas, um excesso de sobrecarga emocional, de assédio, saúde mental comprometida. Isso é muito comum. Então, a política da NPG de redução da carga horária não é só uma política para permitir, para tornar mais leve, é uma política também de saúde do próprio residente e de melhoria também da qualidade do serviço que ele presta. Porque você está ali tendo tempo para estudar, tendo tempo para descansar e prestar um serviço e se formar, porque também ali a função é se formar, não é só trabalhar. Então, isso tem sido um olhar muito claro da NPG para que a gente consiga contemplar não só os pós-graduandos que fazem mestrado e doutorado, como o Vini falou, mas também os residentes, porque a NPG é a representação legítima dos residentes. Isso. Né? E é isso que a gente tem discutido aqui. Nos outros fóruns também, você pode contar mais da sua participação nas comissões de residência. Como é que é isso mesmo? Então, né, primeiramente eu agradeço em nome da NPG, né, por confiar nesse espaço de representação, né, onde eu ocupo hoje, que é a Comissão Nacional de Residências
Multiprofissionais em Saúde, né, que é um espaço no Ministério da Educação que regulamenta todos os programas de residência do país. Né? E é muito curioso porque depois que eu entrei nesse espaço, acabei tendo contato com muitos residentes no Brasil todo. Né? E diariamente eu recebo mensagem dos residentes falando sobre as situações e irregularidades que acontecem dentro dos programas de residência. E é muito curioso porque a gente se encontra nesse espaço, né, que a gente não consegue entender. Na verdade, as instituições não conseguem entender se somos trabalhador ou se somos estudantes, né? Parece toda a pós-graduação. Mas é exatamente isso. É É o exatamente espelho do que a gente acontece no stricto sensu. Isso, exatamente. Então, isso acaba fragilizando um pouco a nossa questão de atuação dentro do nosso espaço, né? Dentro dos serviços de saúde, e a gente perde um pouco de autonomia. Tem uma frase que todo residente usa, né? A diferença do residente pro cachorro de rua é que o cachorro de rua o povo tem pena. Então, isso é muito complicado. E gera, realmente assim, dificilmente você vai encontrar um residente que não tenha passado por um processo de assédio, né? Seja ele moral, sexual ou de outro cunho, né? Mas a gente está aqui nesse espaço, né, de representação. Tento sempre, né, orientar os residentes a procurar as instâncias para fazer esse processo de denúncia, porque é muito importante. Quando a gente faz isso, né, orienta, além de estar resguardando o residente, né, falando sobre o assunto para ele, a gente evita que outros residentes, né, futuramente também passem pela mesma situação. Acho que esse é toda a luta que a gente sempre faz. Uma dúvida que ficou aqui pra mim, um pouco de leiga, porque eu quero entender um pouco desse impacto do que vocês estão falando, né? Desse residente sobrecarregado, desse residente enfrentando questões de saúde mental. Cuidado com a leiga, gente. Eu fiquei pensando em Grey's Anatomy, né? Que eu nem assisto, mas eu vejo outros assistindo. E tem lá os personagens residentes. Eu quero entender, se eu for num hospital, se eu for num postinho, alguma coisa, o que eu vou encontrar? Eu vou ser atendido por residentes, eu vou ter outros residentes trabalhando lá. Qual que é esse papel que eles têm nesse sistema de saúde que atende realmente a população? Possivelmente, quando você vai ter o acesso, especialmente ao Sistema Único de Saúde no Brasil, em algum campo você vai ter contato com o residente, né? Hoje o residente na prática, inclusive a gente enquanto a NPG colocava muito durante a pandemia. A residência, ela é hoje talvez a principal mão de obra dentro do Sistema Único de Saúde, né? Porque é isso também que o Tiago colocou. Muitas vezes os residentes estão ali no campo de prática para tapar o buraco porque aquela gestão municipal ou estadual não tem uma política efetiva de contratação de trabalhadores para o Sistema Único de Saúde, né? Então, muitas gestões acabam utilizando o residente de fato como mão de obra. E aí você tem vários perfis de residência. Você tem o saúde coletiva, que por exemplo foi o meu caso, que é para a gente ser formado para gerir o sistema. Então, meu campo de prática era muito a Secretaria de Saúde, era a Escola de Saúde Pública, toda essa questão da gestão. Mas você também tem o perfil, por exemplo, como o João, que é da saúde da família, né? Então, ele vai estar lá, especialmente integrando as saúdes da família, que é o famoso PSF, né? A unidade básica ali de saúde. Você também tem o residente hospitalar, que ali, em especial, né? Nos hospitais públicos, a maioria, muitas vezes, são residentes, né? E aí, é claro, que os residentes já são profissionais formados e eles estão ali sob orientação, né? Existe ali o que a gente chama de preceptor, né? Porque, inclusive... É como se fosse um orientador. É como se fosse um orientador, porque aí você, na residência, você tem o professor, né? Que ele dá as aulas, você tem o tutor, que faz a conexão entre o professor e o campo de prática. Então seria ali uma espécie de fato de diálogo ali, de coordenador. E você tem o papel do preceptor. O preceptor de fato é a figura mais importante da residência, porque ele acompanha ali o residente no dia a dia, né? E é justamente aquela pessoa que faz assim desse jeito, é desse jeito que tem que fazer, faz de fato a supervisão, né? E inclusive é nessa perspectiva que ocorre muito isso que o João colocou, né? De assédio mesmo, às vezes assédio moral, às vezes assédio sexual mesmo, e o residente fica ali preso, porque ele sabe, porque veja, tem uma coisa que a gente combate muito enquanto a NPG, e eu quando fui da comissão,
eu tentei colocar uma proposta dentro da comissão para regulamentar isso, que na residência a gente tem direito a 25% de falta na carga horária teórica, mas na prática não existe essa possibilidade de falta. Se você faltar hoje, você vai precisar cumprir essa carga horária que você faltou depois, mesmo que seja depois da sua formatura de residência. Isso já é um indicativo de que eles te tratam como mão de obra do serviço. Exatamente. Ou seja, se você não for, não vai ter ninguém para cobrir a sua escala profissional. O residente não pode adoecer. Se fosse um profissional, eu ia falar isso, se fosse um profissional contratado, ele teria até direito a um atestado, alguma coisa. Exatamente. Então é pior, na medicina o pessoal fala que o residente, ele sofre quando ele é graduando, depois que ele vira residente, ele ainda não é médico. Ele se forma, mas ele ainda é uma subespécie de médico na medicina. Porque você é subvalorizado do ponto de vista de remuneração, você ganha pouco para a quantidade de trabalho que você exerce, né? E você ainda tem uma série de sofrimentos adicionais. E é por isso que a regulamentação também é muito importante, né? A gente está vivendo um momento agora de construção da política nacional de residências em saúde. Agora, em 2024, isso tem sido debatido pelo Ministério da Saúde, pela CGEDS. A gente tem participado como NPG nas etapas de discussão, de consulta pública, de debate com os próprios residentes sobre as propostas para melhorar. E é aí que a gente também incide nossa política. É aí que a gente discute essa questão da carga horária, é aí que a gente discute essa questão de como regulamentar a preceptoria, como é que os preceptores acompanham de fato, porque às vezes os preceptores deixam lá, não são todos, obviamente, mas às vezes deixam lá e o residente fica solto, sem supervisão, com a responsabilidade que ele ainda às vezes não está apto para assumir. Né? Então são uma série de problemas. É um segmento que realmente precisa de uma representação sólida e forte, não é, Vini? Isso. E esse espaço, né, exaustivo, cansativo, muitas vezes adoecedor, né, não permite que a gente se afaste, né, para cuidar da nossa saúde. A gente não tem um momento de autocuidado, um momento de prevenção, né. Muitas vezes os residentes adoecem com doenças que poderiam ser prevenidas se tivessem um certo cuidado, se tivesse esse direito de ter acesso ao autocuidado, né? Enfim, tem muito residente no Brasil hoje, né, que sofre com um adoecimento de causas mentais por conta do processo, né, da formação da residência e que não pode sair desse lugar, desse espaço, né, que ele está substituindo o outro profissional, na maioria das vezes, para poder ter esse autocuidado. E veja como essa questão da regulamentação que o Tiago apontou aqui é muito importante. Porque, veja, a minha tese de doutorado nasce, inclusive, justamente por isso. Porque quando eu fui residente, eu fui representante da minha turma e fui também representante dentro da comissão. E eu diagnostiquei que, na residência, você tem uma diferença muito grande da residência médica para multiprofissional. Porque a residência médica, ela é legislada por leis. Já a residência multiprofissional, por mecanismos infralegais. O que seria isso? Portarias ministeriais, resoluções das comissões. Então, a residência multiprofissional acaba tendo uma inseguridade jurídica muito grande. Então, a depender de algum perfil de um governo federal, como a gente teve, inclusive, nesse passado mais recente, a gente pode ter um desmonte dessa política. Então, essa comissão agora que o João está, por exemplo, ela passou mais de 2 anos desativada. E veja, a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional tem o mesmo valor que, por exemplo, o Conselho Técnico Científico da CAPES. Enquanto o CTC da CAPES está regulando ali todos os programas stricto sensu, a Comissão Nacional ela precisa regular, inclusive, a abertura de novos programas. E aí, só para dar um exemplo claro assim do impacto desse ato da comissão, né? Quando eu era da comissão, inclusive aconteceu uma coisa que foi muito coincidência. Eu fui da turma de 2021 de saúde coletiva e dos meus colegas de turma, ele estava sofrendo com adoecimento mental. E aí a equipe de saúde que estava acompanhando ele sugeriu que ele voltasse para o seu estado natal para acompanhamento juntamente com a rede de família, de amigos. E aí ele estava em Pernambuco, mas ele era da Bahia. E aí ele enviou todo o processo de transferência para tentar pedir a transferência para um programa na Bahia. O processo dele ficou parado por meses. E ele perdeu a vaga na residência porque a comissão não estava funcionando. Quando a comissão voltou a funcionar, já não tinha tempo hábil para ele poder fazer essa transferência. E aí, ou seja, existiu inclusive uma piora do adoecimento dele porque ele se sentiu
culpado diante disso tudo, né? Então, isso, de fato, essa regulamentação, ela é muito importante, né? E aí, hoje, o que a gente tem vem lutando é que justamente essa Política Nacional de Residência, ela possa dar, primeiro, um amparo legal para a residência multiprofissional e possa também contemplar esse conjunto de direitos para os residentes. Porque quando a gente fala de valorização dos pós-graduandos, é nessa perspectiva também. Redução da carga horária, essa condição de você de poder faltar a carga horária prática, você ter, de fato, esse processo de condições ali do trabalho, né? Porque, vejam, o Brasil até está discutindo, até então estava discutindo e agora está implementando a redução da carga horária da enfermagem. Isso é fruto de quê? De um processo de que o mundo do trabalho ele está mudando. O trabalho da enfermagem é exaustivamente, eles vão até a exaustão. E aí, porque a gente tem hoje uma realidade, em 2024, que os residentes de saúde, eles precisam dar 60 horas semanais. Se a gente reduzir para 40 horas ou 44, será que vai ter algum impacto pedagógico nisso? Ou será que, de fato, as gestões estão se utilizando disso para justamente contemplar a carga horária de profissionais que poderiam estar naquele serviço? Isso. Né? Se você for pegar um exemplo paralelo da medicina, uma das residências mais conceituadas é a residência de clínica médica da USP, né? Você é da USP, sabe que é uma faculdade muito prestigiada, e lá é uma das menores cargas horárias dentre as residências médicas. Eles têm, por incrível que pareça, até momentos de massagem, de psicoterapia, etc. Eu tive isso no meu programa, Pois já eu conto para vocês, foi bem legal. Então, assim, e o resultado acadêmico deles é muito grande. Então, não existe uma correlação direta entre o número de horas trabalhadas e estudadas e o rendimento, a qualidade do curso. Existem exemplos de residentes, especialmente na cirurgia, que ficam mais de 100 horas trabalhando. Eles vivem dentro do hospital, literalmente, e emagrecem, têm adoecimento mental, e os preceptores falam que é isso mesmo, se quer aprender, tem que estar mesmo ali, e muita gente coloca panos quentes em cima disso. E alimentando um ciclo, né? Porque os preceptores passaram por isso e querem que os outros passem também. Inclusive, esse ciclo ele é tão alimentado que, na maioria das vezes, os preceptores são ex-residentes. Exato. Teve um caso na ortopedia agora da Unicamp, recentemente, que todos os residentes que passaram abandonaram antes da finalização do primeiro semestre, dado o estresse psicológico que eles eram submetidos. Então, de fato, o que a gente está falando aqui tem reflexo mesmo na realidade, tem exemplos concretos mesmo. Esse caso mesmo agora que o Tiago e até o João falou, né? No meu caso, inclusive, assim, as minhas ex-coordenadoras, inclusive agradecer muito ao Cieres e a Carol, elas são muito estudiosas, nesse caso da residência, e elas têm uma concepção muito humanizada do processo de residência. Legal. Então, o que acontecia no nosso programa? A gente tinha que dar as 60 horas, a gente dava 40 horas durante a semana, as 20 horas adicionais nós podíamos colocar atividades complementares, então ver algum filme que tenha a ver com a residência, participar de grupos de discussão. Eu colocava, por exemplo, essa participação que eu tenho na NPG, e além dessas horas complementares, uma vez por mês, na sexta-feira, a gente tinha um espaço que a gente chamava de Tarja Branca. O Tarja Branca, ele derivou de um filme que elas colocaram pra gente, que se chama Tarja Branca, e que fala um objetivo de como é que o adulto pode resgatar o sentimento de brincar. E aí elas passaram pra gente e colocaram, o nosso projeto aqui é que uma vez por mês vocês vão ter um momento Tarja Branca. Então a turma de residência se reúne uma vez por mês, não vai ter aula e a turma decide o que vai fazer. Então, nesse tempo, o que a gente fez? Foi jogar boliche. Teve um momento que a gente foi na praia jogar vôlei. Era momentos mesmo de descontração, de integração da turma. E veja, a gente era uma equipe multiprofissional. Éramos 16, de todas as categorias de saúde, com exceção da medicina. E assim, foi muito rico, de fato, para integrar a turma, inclusive porque a gente estava passando num período que estava ali na transição do final da pandemia. Então, a gente teve um momento ainda que a turma não estava integrada. Então, foi muito importante e não teve prejuízo político-pedagógico nenhum. Pelo contrário, faz com que a gente fique mais leve e mais preparado para poder absorver os conteúdos e praticar, né? Eu acho que a gente precisa pensar também, eu queria perguntar, assim, principalmente para o João Marcelo, o que está impedindo a gente de alcançar essa redução da carga horária, essa regulamentação, esse cenário que até o Vini comentou agora, que é muito legal de pensar nessa perspectiva
que é uma realidade mais humanizada da residência. Quero saber quais são os nossos entraves e qual tem sido, principalmente, a sua luta dentro da comissão e também um pouco o que a gente tem pensado dentro da NPG, a partir da diretoria de saúde, o Vini também, para alcançar esses nossos objetivos. Sim, com certeza. Nós, né, quanto pós-graduando e também com apoio, né, de algumas figuras importantes, né, a gente discute essa importância de reduzir a carga horária, mas que ainda é muito difícil, né, de se tornar unanimidade entre todos esses, em todos esses campos, né? Inclusive dentro da própria Comissão Nacional, né, eu sou o único residente dentro de 21 conselheiros, então são muitas opiniões diferentes, né? E isso acaba dificultando. Você é o único residente? Eu sou o único residente, Caramba, tem um gente. suplente, né, mas titular eu sou o único residente. Estamos Então, lutando para dobrar esse número. isso. Pelo O menos nosso, dobrar pra mais o nosso desejo era que fosse 6, né? Porque quando a gente avalia os processos da residência, né? Seja ele de denúncia, seja ele de consulta, né? Seja ele de outra natureza, a gente acaba tendo uma análise que os residentes têm uma porcentagem maior de devolutiva desses processos, né? Então, é a gente que faz mais visitas, né, em loco, é a gente que escreve mais parecer. Então, isso tem um impacto muito importante. Então, a nossa ideia é que, dentro dessa correlação, né, de 21 para 1, a gente dobrasse, triplicasse, na verdade, fosse 6 vezes maior, né? Fossem 6, né, tendo Sim. 3 titulares ali, aliás, 6 titulares e 6 suplentes. Perfeito. Né, para poder dar conta, nós somos os residentes, né, toda a decisão tomada na Comissão Nacional, ela vai impactar diretamente na nossa vida, né, no nosso processo de formação, que está diretamente ligado com todas essas dificuldades que a gente falou aqui. Gabi, porque essa comissão ela é formada por 3 membros do Ministério da Educação, 3 do Ministério da Saúde, representantes dos conselhos de classe. Então, os residentes acabam sendo uma minoria, embora sejam os principais interessados. Então, essa é uma discussão que a gente faz na NPG, discute com todos os envolvidos, e eles compreendem essa necessidade, mas é um processo de luta. E para a redução da carga horária, é um processo que a gente precisa dos residentes. A gente precisa dos residentes com a gente, né? Isso. É o tipo de luta que, se a gente for fazer um paralelo com a da enfermagem, foram lutas de anos, históricas, com muitos parlamentares envolvidos, com os enfermeiros tendo uma atuação muito grande. A mesma coisa com a luta dos ACs, né, dos agentes comunitários de saúde, que conseguiram recentemente várias vitórias no parlamento. Então, esse espaço aqui também é um momento de a gente aproveitar para chamar os residentes Isso. a colarem Perfeito. com a Muito gente. importante. Porque a luta ela não vai acontecer com base só na conversa. A gente tem que ter força política, organização, acumular força, inserir pressão. E a gente está aqui para recepcionar e organizar esse processo. E olha que essa questão, inclusive, da organização é muito importante, né? Porque, veja, a comissão ela voltou a ser ativa durante o governo Bolsonaro, ele mudou toda a composição, então a redução, inclusive, da representação dos residentes é consequência do governo Bolsonaro, e naquele momento o Movimento Nacional de Residência, assim como um todo, né, pediu a revogação da portaria que regulamentou essa comissão. E nós, enquanto a NPG, também pedimos. Inclusive, nós fomos o proponente da carta que o Conselho Nacional de Saúde emitiu para a sociedade pedindo a revogação. Mas naquele momento da luta política, nós entendemos que, enquanto a comissão está ativa, nós precisamos participar. Perfeito. Justamente para poder fazer essa luta política, para poder convencer aqueles conselheiros a mudar. E veja, uma das coisas principais que eu coloco como avanço foi que existe a Comissão Nacional de Residência e durante esse processo surgiu um processo de comissão descentralizada de residências, que na prática é uma comissão estadual de residência. Tá. E ali, pela participação da NPG, o governo tinha colocado a proposição dessas comissões serem compostas apenas por coordenadores de programas e os coordenadores de CODEMUS, que regulamenta ali regionalmente as residências, mas a partir da nossa participação dentro da comissão, conseguimos garantir pelo menos uma representação de residência por estado. Olha, Então, isso aqui foi um avanço uma grande vitória muito mesmo. grande, né? E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a gente precisa se organizar politicamente. Porque é isso, é um processo que já está muito enraizado e que a gente é um movimento agora contra-hegemônico. Então, além da consciência da nossa base de representação, que são os residentes, precisamos convencer o conjunto dos coordenadores, o conjunto dos tutores, o conjunto dos preceptores e também os gestores em relação especialmente ao governo federal, que hoje é que tem
a caneta, né? E também o processo de Congresso Nacional, porque a gente acredita que uma política nacional de residência precisa ser em forma de lei, né? A gente precisa garantir esse peso, né? Então, a gente tem esse conjunto de setores que nós precisamos conscientizar. Perfeito. E aí cabe, eu acho que cada residente mesmo, e aí juntamente com a NPG, todo o conjunto mesmo do Movimento Nacional de Residência, fazer esse movimento para que a gente possa, em pouco tempo, pelo menos ali a curto e a médio prazo, a gente conseguir vencer essa barreira. Que se talvez a gente conseguir de 60 para 50 já vai ser um avanço, Isso. mas a nossa iniciativa é que de fato a gente consiga reduzir de 60 para 40 horas sem redução da bolsa. Sem redução da Isso bolsa. é muito importante com também. certeza. E assim, eu acho que a mobilização dos residentes é extremamente importante para esse processo, né? A gente teve uma experiência em 2023, né? A ANPG, junto com as APGs, principalmente de Pernambuco, né? A APG da UFPE e da UPE, a gente se deparou ali com o atraso das bolsas que eram pagas pelo Ministério da Saúde, né? E a gente conseguiu mobilizar mais de 300 residentes, né? Inclusive com residentes de outros estados, apoiando as nossas atividades, participando, né? Porque a gente não fez somente uma paralisação, mas a gente também ofereceu atividades, né, para conversar sobre a importância de mobilização, conversar sobre a importância da bolsa ser paga no dia correto, que deve ser pago, né? Então, a gente conseguiu travar essa luta e conseguimos a vitória, né? Foi um processo de mobilização muito importante, foram mais de 300 residentes. E eu queria adicionar uma coisa. Além desse sucesso aí de Pernambuco, você lutar pela residência não é só uma tarefa dos residentes. É uma tarefa de todo mundo que defende o SUS. Legal. Os residentes, Isso é muito eles são importante, um dos principais defensores do SUS. Quando você vai ver os residentes multiprofissionais, por exemplo, no meu programa lá do ISC, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, o pessoal mata e morre pelo SUS. E a gente compreende aqui dentro da NPG de que o SUS talvez seja o instituto da nossa Constituição de 88 mais avançado do ponto de vista político, do ponto de É vista a política pública mais... mais avançada, mais na mão da população. Alcança todo mundo, né? Alcança todo mundo. É um projeto que é reconhecido internacionalmente, é um projeto que tem instâncias de controle social em vários níveis. Ou seja, a população é dona do SUS. E ele é o tempo inteiro atacado. Então, defender os residentes é também defender o SUS. É defender essa base que está mantendo o SUS Isso. também, né? Então, é uma luta política de todos. É claro que os residentes, eles são politizados, são ávidos e precisa que a gente tenha aqui essa representação, essa voz, os instrumentos institucionais para a gente fazer a luta. E a gente convoca os residentes, mas também convoca todos os outros que defendem o SUS. É muito curioso assim, né? A gente fala de diversas dificuldades, de diversas histórias, mas aí me vem a pergunta, né? Por que você quer fazer residência? Eu tava pensando nisso. Nossa, mas é tão difícil, gente. Olha, por experiência própria, assim, eu quis fazer residência porque a bolsa é maior. A bolsa é maior do que... Mas isso vai mudar, porque o reajuste do que, vem inclusive, aí. o doutorado, eu acho que está... A gente recebe, eu acho que 3.700, Isso, né? é Mas qua- a bolsa é 4.100, mas com desconto, né? Acaba Isso. sendo 3.600. Isso foi, eu acho que é quase unanimidade na residência, né? Mas eu tenho a residência como a minha melhor experiência profissional. Legal. Isso. Inclusive, comparando ao mestrado e doutorado, porque a gente tem uma conexão com o serviço de saúde, com as necessidades da população muito grande. Então, a gente consegue conectar, inclusive, nossos projetos de pesquisas àquela realidade. Então, assim, é uma experiência que todo profissional de saúde, eu acho que precisa ter, né? No meu caso, né, eu sou do Rio Grande do Norte, né, faço residência em Pernambuco. Pernambuco é dos maiores polos, né, de residência do país. Então, muita gente sai de qualquer lugar do país para fazer residência em Pernambuco. Né? Aí no meio da minha graduação... Meu país. E daí, no meio da minha graduação, né, em saúde coletiva, eu acabei conhecendo esse processo, né, dentro da disciplina de gestão do trabalho e educação na saúde, desse processo de formação de residência. Né? E eu fiquei extremamente apaixonado e descobri que tinha o programa de residência em saúde da família em Pernambuco, né? E eu decidi sair do Rio Grande do Norte e ir para Pernambuco para fazer a prova, né, o processo seletivo, e entrar na residência. E eu escolhi saúde da família também, né, muito em inspiração, né, pelo trabalho da minha mãe,
né? A minha mãe, ela é agente comunitária de saúde, então eu amei. tenho contato com a saúde da família desde criança, né? A idade que eu tenho, inclusive, é a idade que ela é agente comunitária de saúde. Então, eu já tinha uma proximidade, né? Eu já tinha uma certa paixão pela saúde da família, porque eu conseguia acompanhar, né? Durante o meu crescimento, né? O desenvolvimento também, e como pessoa, né? Todo esse processo e a importância que a saúde da família tem, né? Para o Sistema Único de Saúde. Vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Eu estava na China, vocês sabem, cheguei hoje. E aí tive a aula de reforma do sistema de saúde da China. E sabe qual era a referência? O Sistema Único de O Saúde. SUS. Os professores que pensavam essa reforma são ávidos para aprender com a gente. Tamanho é o avanço que o sistema de saúde é. Agora, existem vários bloqueios, interesses em desestruturar ele. E é por isso que a gente tem que ter essa luta constante. Do SUS, né? E eu queria falar outra coisa. Você perguntou por que fazer residência. Fazer residência é muito bom, mas seria melhor ainda se a residência pudesse ser conjugada com o mestrado. Isso é uma luta que a gente também está começando a construir. A gente esteve na CAPES agora e discutiu já alguns programas que a CAPES tem implementado para que a gente consiga ter a titulação da residência, que é um tempo que você tem uma dedicação exclusiva, mas que a sua pesquisa do TCR também sirva para você aproveitar como estrito sensu, né? Ou como uma pós-graduação. Isso aí é uma luta também que a gente está começando a construir. Né? Isso é muito importante. A CAPES soltou essa portaria, né? E eu fiquei assim muito feliz, porque eu acho que é muito importante isso, né? A maioria dos residentes, né, ou muitos residentes, tem esse desejo de se tornar, né, um mestrando ou um doutorando. Só que pelo tempo de formação da residência, acaba passando, né, por várias situações que a gente contou aqui, né? E às vezes se encontra com a opção de entrar na universidade ou não novamente, né? Então, juntar esses dois processos facilita e reduz o tempo de formação, né? Hoje, a residência, né, o residente ele pode fazer até 2 programas de residência, que leva em torno de 4 anos, né, para executar esses 2. A gente se forma, né, na faixa dos 23 aos 25, 27 anos, e quando a gente junta esse tempo e vai depois do mestrado, do doutorado, a gente já está perto dos 40, né? Então, isso é um certo tempo da nossa vida que a gente precisa se dedicar a esse processo de formação e que ele pode ser reduzido, né? Então, foi uma portaria, assim, genial, na minha opinião, né? E que me deixou muito feliz com o que pode acontecer, né? Pessoal, tô vendo que tem muita luta pela frente. A gente tem muita coisa para construir ainda para a realidade dos residentes, mas deu para perceber que é uma luta que vai valer muito a pena, né? Porque, como vocês mesmos disseram, não vai afetar só os residentes, mas vai afetar toda a população, porque é uma luta também pela qualidade do SUS, pela sobrevivência do SUS e por esse grande mecanismo que é um tesouro, assim, né, da realidade brasileira. Então, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que, para mim, foi muito especial, porque eu realmente não conhecia quase nada sobre residência. Como eu disse, era uma coisa, assim, de TV para mim. Mas é muito legal saber, é muito importante entender mais dessa luta, pra gente se engajar mesmo, pra gente, quem tá ouvindo a gente, tá acompanhando, voltar para nossas universidades, para nossas APGs, para nossos movimentos, e entender mais como é que os profissionais, quem tá em residência, quem tá na área de saúde aqui nas universidades, tá vivendo. Isso. Com essa realidade. Então, gente, muito obrigada. Novamente, muito bom ter todos vocês aqui. A gente que agradece. São sempre debates muito ricos. A gente não deixou nem Gabi falar. A gente começou a... É tanta coisa, eu gostaria de falar mais, porque é muita situação, é muita coisa, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Pernambuco, né, no meu primeiro dia de acolhimento, a governadora olhou assim para todo mundo, para o plenário, e perguntou: eu quero saber aqui quem é de fora, né? E eu levantei a mão, sou do Rio Grande do Norte, um monte de gente levantou, tinha gente do Piauí, de Minas Gerais, enfim, de vários outros estados. E ela falou: quero saber quem é que daqui, quando se formar, vai continuar em Pernambuco. Me deu indignação, porque deu vontade de perguntar. Você vai absorver a gente, governador? Porque é uma luta também do residente, né? É um processo que é muito caro. É uma formação que é muito cara, né? E depois que a gente se forma, muita gente se vende para o mercado privado e era um investimento na educação, na formação, público, que poderia ser absorvido pelo SUS. Com e às vezes eu acho que não é nem se vender, é justamente porque a gente não tem uma política de absorção
dos residentes no Sistema Único de Saúde, né? Então, exige, e aí, no É a dia a única dia, a gente precisa opção, às sobreviver, vezes, né? é verdade. Então, onde tem oferta de emprego, os Concordo. profissionais vão. O tema tá tão bom que a gente... Ela quer terminar e a gente não quer vamos, deixar. vamos deixar ela terminar. Gente, eu tô E aí a acompanhando gente já nosso fica a horário. dica aí para os próximos episódios. Não, quem mas é sabe. isso que eu ia falar. Dá pra gente vir mais uma vez aqui, chamar outros conversar. residentes, conversar mais. Inclusive, já convidar quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo, pra acompanhar a gente nas redes, falar com a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Blue Sky. Sabe que pode assistir o PodPós pelo YouTube, ouvir a gente por todos os canais de streaming de áudio. E manda sua mensagem, se for residente, chama a gente, conversa com a gente. Como é que é a realidade de vocês? Isso é bom não só pra gente voltar aqui e conversar mais, mas também pra NPG desenvolver mais sobre essa luta, né? Construir mais essa pauta. E pro João Marcelo, né? Falar pra comissão. Pode ir lá no meu perturbar direct. ele É isso. para poder fazer. E aí eu tenho dois recados. O primeiro é justamente isso, para todo mundo ir lá nas redes sociais da NPG, comentar o que é que vocês querem que a gente debata aqui, né, Perfeito. no PodPós. Porque possa ser que você esteja vivendo uma realidade que talvez a gente ainda não consiga enxergar, mas que a gente pode trazer aqui para o debate. E um segundo é que você, residente, também tem direito à carteira de estudante, Perfeito. ao documento nacional do estudante, né? Porque você também é estudante, você é representado pela NPG. Então já acessa aí www.documentodoestudante.org.br, vai lá, pega o teu comprovante de matrícula e já faz a tua carteira de estudante para você ter acesso à meia entrada, que isso é muito importante, porque a gente precisa viver também, ter acesso a lazer, cultura, esporte, mas também financiar a luta, porque também essa luta da redução da carga horária, ela vai precisar ter uma luta muito intensa e a gente precisa ter um financiamento também para isso. Perfeito. Gente, o recado tá dado. Deixa seu like, seu comentário, compartilha, segue a gente nas redes e a gente se vê no próximo episódio.